Boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês e é uma alegria. Nós já falamos, né, das ordens do amor e para quem olha para as constelações, tem também as famosas ordens da ajuda. E aí, eu falei assim, eu queria tanto abordar as ordens da ajuda, mas eu queria fazer uma abordagem das ordens da ajuda comigo mesma. Porque uma das ordens da ajuda é eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho eu não posso dar, né. Então, se eu sou amorosa comigo, eu posso ser amorosa com o outro. E, então como me ajudar? Como eu posso fazer esse movimento de me ajudar? De olhar para mim mesma, de agora poder, concordar que eu mereço ser feliz, que eu posso amar, que o amor cura tudo, que o movimento é eu comigo mesmo em primeiro lugar, que é eu poder me entregar para algo maior, poder olhar para mim mesmo de uma maneira diferente, né? Lá no livro das Ordens da Ajuda do Bert Hellinger, tem logo um primeiro texto que eu queria ler, que chama assim, Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação, porque está em harmonia e somente interfere quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, porque procura. Não porque procura, mas porque cresce. Eu acho assim super legal. E ajudar é uma arte. Então, é um exercício que eu tenho que começar comigo mesma, né? Então, assim, a primeira ordem da ajuda é dar somente aquilo que eu tenho para dar, né? E tomar também só aquilo que eu preciso. Tá sem intenção de ajudar, sem querer ajudar. Na maioria das vezes, quando eu tento ajudar alguém, eu me dou mal. E nós muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes. E aí ficamos carregando fardos pesados, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, alguém pede o dinheiro emprestado, ela arruma o dinheiro emprestado no banco para poder dar ou emprestar para a outra que está precisando. Normalmente a história não acaba bem. Estou dando um exemplo assim, bobo, simbólico, mas que é real. Eu estou dando ou emprestando alguma coisa que eu não tenho. E isso me causa dificuldades. Eu queria deixar uma dica para a gente experimentar como que é isso da gente ficar fazendo as coisas para o outro, né? Aquele ajudador de carteirinha que quer fazer tudo para todo mundo, né? Ele começa querendo fazer tudo para todo mundo, na maioria das vezes, porque ele quer ser amado. Então ele começa a ajudar e a resolver tudo para todo mundo, porque ele quer ser amado e começa a funcionar. Depois de um tempo que começa a funcionar, ele começa a achar que tudo tem que ser do jeito dele, porque afinal de contas está funcionando. Só que ninguém vai ficar o tempo todo fazendo do jeito que ele quer. E aí, às vezes, ele vai ficar muito bravo com isso. Vai virar o chefe, o general, o arrogante. É uma historinha bem conhecida. Eu conheço essa história bem.
Então, assim, todo ser humano, debaixo de todo ser humano, tem um lugar, por mais duro, por mais insensível, por mais difícil que seja, que ele quer amar e ser amado. É o desejo real dele, amar e ser amado. Então, esse já é o caminho da cura, porque o amor é o caminho da cura. Eu queria que, então, assim, que a pessoa fizesse a experiência, né, de ver como que é pesado quando ela fica fazendo as coisas para as outras pessoas e ajudando e resolvendo e ajudando e tomando aquilo como se fosse dela mesma. Você faz o seguinte, você vai lá na cozinha, pega o saco de arroz, pega o saco de feijão. Antes de você ir na cozinha, pega só sua bolsa. Depois que você pegar a sua bolsa, você pega o saco de arroz. Depois você pega o saco de feijão. Depois você pega o saco de açúcar. Pega o saco de farinha. Vai carregando tudo. Vai carregando tudo. Pega uns talheres, pega uns pratos, uns copos e vai carregando tudo. E começa a andar com isso. Né? Se o telefone tocar, você atende o telefone carregando isso. Se você for no banheiro, vai no banheiro carregando tudo isso. Porque quando a gente está carregando para os outros, é isso que a gente faz. Eu estou carregando aquele peso enorme e estou levando a minha vida normal. Na hora que eu vou no banheiro, na hora que eu estou namorando, na hora que eu estou me divertindo, na hora que eu estou fazendo tudo, assistindo televisão, aquele peso ele continua ali. Então, quando a gente experimenta no corpo da gente esse exercício de carregar tudo e ver como que é difícil e pesado e desconfortável, vai ficando mais leve eu poder falar assim, olha, eu digo não e sigo te amando. Eu agora vou dizer não, porque isso não dá para mim resolver para você. Eu agora não posso, eu não tenho isso para te dar. Eu sinto muito. Eu agora vou concordar com as suas escolhas, eu vou concordar com você. Você não precisa modificar. Então, quando eu faço isso comigo mesma e olho para mim mesma e deixo os fardos que não são meus com de quem é, eu já estou começando a aprender o para casa de estar num lugar de ajudante como ser terapeuta. Porque primeiro eu tenho que fazer comigo. Só posso dar para o outro aquilo que eu tenho comigo. Isso é a gente ser amoroso com a gente. Quando eu carrego os meus fardos e deixo com o outro do outro. Se cada um fizer o seu para casa, todo mundo passa com louvor, com 100. Ninguém tem que fazer nada por ninguém. E fica leve. Né? A segunda ordem da ajuda é concordar com o destino. Né? Isso quando a gente está falando de ser terapeuta, que eu devo concordar com o destino do outro. Porque às vezes vai chegar clientes que o destino dele é difícil. Mas eu tenho que também concordar com o meu. Se eu não concordar com a minha vida do jeito que ela foi, fica muito complicado. Porque a verdade verdadeira é que eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei por tudo que eu passei. Porque eu passei as minhas alegrias, minhas dificuldades como criança, porque eu passei as minhas alegrias e as minhas dificuldades enquanto adolescente, pelos sims que eu recebi, pelos nãos que eu recebi, pela coragem ou pelo medo que eu passei, pelas relações que eu vivi, pelos trabalhos que eu passei, tudo isso foi que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu concordo com a minha vida do jeitinho que ela foi, com o destino, como ele foi até aqui, isso vira um grande alicerce e uma grande bagagem de aprendizado para o meu futuro, para um futuro melhor, para um presente melhor. Quando eu fico olhando para trás e falando, olha, eu não concordo com isso, eu estou fazendo o quê? Estou falando, eu queria que tivesse sido diferente. E se tivesse sido diferente, quer dizer que eu não aprendi com aquilo. Se eu não aprendi, isso não vai virar uma bagagem e um alicerce. Então, provavelmente, aquela historinha vai aparecer de uma outra maneira parecida para mim poder aprender a lição que eu tenho que aprender. Então, antes de concordar com o destino do outro, eu tenho que concordar com o meu.
Quando eu concordo com o meu, fica mais fácil de eu concordar com a vida do outro. Quando eu concordo com as escolhas que eu fiz, fica mais fácil de eu concordar com as escolhas do outro. Quando eu assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas e pela minha participação em todas as relações que eu vivi, que eu escolhi viver, por todos os trabalhos que eu aceitei fazer, e por tudo, todas as vezes que eu ajudei, eu deixei de ajudar, por tudo que eu vivi, quando eu assumo a responsabilidade e concordo com aquilo, aí vira uma grande bagagem e um grande aprendizado para a minha vida. E eu posso dizer sim à vida, e isso se torna uma bênção que me impulsiona para frente. Terceira ordem da ajuda. É um adulto que cuida de um adulto. Então, para me ser um bom terapeuta, eu não posso estar num papel de criança, daquela criança sofrida, daquela criança rebelde, daquela criança que quer tudo do jeito que ela quer. Então, a gente fala que é um adulto olhando para um adulto. Muitas vezes, as pessoas que vão chegar para serem atendidas vão estar na criança. E o terapeuta faz o que? Ele cuida. Então, a verdade é que se eu cuido da minha criança, que é a única possibilidade que eu tenho nesse momento, porque não tem ninguém para cuidar dela. Só eu posso cuidar da minha criança. E eu não tenho que querer que ela vá embora. Eu tenho que querer a minha criança bem pertinho de mim. Bem pertinho de mim. É a nossa criança que nos ajuda a divertir, dar risada, ser alegre, dançar, se lambuzar. Né? Ela que nos permite fazer tudo isso, bailar a vida, né? Com alegria, com leveza. Mas quando eu deixo a minha criança tomar conta de mim para tomar as decisões importantes, normalmente não funciona. Então, eu tenho que cuidar da minha criança. E isso é um para casa, um exercício meio que constante. Porque na maioria das vezes, quando a nossa criança é afetada, né? Quando tem alguma coisa parecida com alguma historinha lá de trás ou qualquer coisa que valha, eu fico achando que só serve se for do meu jeito. Ou eu fico vitimizada, ou eu fico lamentando aquela criancinha que não recebeu o que queria e que agora quer receber do pai, já que não recebeu do pai, quer receber do namorado, já que não recebeu do namorado, quer receber do marido, já que não recebeu do marido, quer receber do terapeuta, como que alguém tem que suprir alguma coisa que ficou na falta lá daquela criança. Mas quem é que pode agora olhar para essa criança e cuidar dessa criança? Só você. É abraçar a sua criança, né? Eu tenho uma almofadinha aqui, você pode ter uma bonequinha, uma almofadinha. É abraçar a sua criança e falar: olha, tudo bem, eu vejo tanto que você é corajosa, eu vejo como que você fez, como que você me trouxe até aqui, e eu te agradeço muito por isso. Muito obrigada. Você é muito importante para mim, você é preciosa aos meus olhos. O meu amor por você é enorme. Mas eu agora preciso combinar com você. Você fica aqui bem pertinho de mim, esperando, enquanto eu resolvo as brigas de cachorro grande. Depois que eu resolver as brigas de cachorro grande, nós vamos divertir, vamos tomar picolé, vamos passear na praça, vamos dançar, vamos nadar, vamos dar risada, tocar violão, cantar, fazer uma caminhada, fazer uma viagem. Então, é me ajudar. Eu sempre tenho que estar atenta a isso. E quando eu faço isso, eu faço a minha vida mais leve. Porque quando a minha criança se diverte e o meu adulto decide e escolhe o que é melhor para nós duas, para o adulto e para a criança, fica muito melhor, muito mais gostoso. Então, é as ordens da ajuda para me ajudar, em primeiro lugar, e não para ajudar do outro. O olhar sistêmico. O olhar sistêmico, o que é isso? O olhar sistêmico é quando eu olho
e olho para o outro e vejo que ele não vem sozinho, que ele vem com um pai, com uma mãe, com um avô, com uma avó, com irmãos, com dores, com amores vividos ou não vividos. E isso não é só quando eu tenho que ter esse olhar, é um olhar na vida, não é só para o meu cliente. É no dia a dia ali, com todas as pessoas que eu me relaciono. Quando eu sei que eu também venho e tenho um sistema onde todos fazem parte, onde também tenho amores e dores que foram vividas ou não vividas, respeitadas ou não respeitadas. Então, quando eu posso exercitar e praticar esse olhar que vê além do que está ali, né? Eu não estou olhando e não estou vendo só o Daniel. Eu estou vendo o Daniel com o pai dele, com a mãe dele, com os avós, com o irmão, com o cachorro dele, com a namorada dele, com a faculdade, com o emprego. Eu estou vendo ele dentro do sistema dele todo e não isoladamente. E aí muitas coisas vão fazer sentido. E quando eu reconheço também, né, e dou um lugar para todos do meu sistema, dou um lugar de honra e respeito e amor para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós, me coloco no meu lugar, né? Tem os mais velhos, os mais novos. Quando eu me coloco no meu lugar e faço esse movimento diante da vida sistêmico, não só para o meu cliente, mas com a vida, eu estou realmente me posicionando de uma forma transformadora. Tudo fica mais fluido. Porque quando tudo pode fazer parte, quando tudo pode pertencer, e se nós, na verdade, estamos todos interligados, como que por uma teia invisível, se eu dou um lugar para todo mundo e eu dou o lugar certo para todo mundo, se eu me posiciono dessa maneira, as pessoas que estão ao meu lado já vão para o lugar dela, já vão se posicionar e a fluidez começa a acontecer. E o amor começa a fluir, desentupir todos os canos e o rio vai ficando caudaloso e gordo de amor para chegar naquele oceano lindo e maravilhoso. E o outro, né? Não julgar. Não julgar não é brincadeira, porque nós somos tão críticos, né? Tão julgadores, que antes da gente julgar o outro, nós já estamos nós mesmos nos julgando. O que eu fiz errado, o que eu tô, o dinheiro que eu gastei indevidamente, a atitude que eu fiz, o que eu falei, deveria ter feito assim, deveria ter feito aquilo, e dar-lhe chicotada. Batendo em mim mesma, julgando. Ah, não estou bonita, estou feia, estou gorda, estou magra. Ah, não fiz o suficiente, não fiz o adequado. E aí, quando eu também começo a não concordar comigo, da minha maneira, como eu sou, isso também eu vou fazer para o outro. E nós somos tão craque nisso que a gente julga até mesmo assim, sem ter um motivo para julgar. O hábito é tão grande que às vezes a gente vê uma pessoa passando e fala assim, a roupa que aquela pessoa está usando, a gente não sabe se é a melhor, se ela estava com pressa, por isso que ela vestiu aquilo, se ela acha que ela está muito combinada, se é a que ela ama. Se não é a que eu acho que está adequada, que está combinando, eu não tenho que julgar. Isso não é problema meu. Né? Na verdade, eu estou olhando só o que está do lado de fora, eu não estou olhando o todo, eu não estou sabendo o que está invisível, né? O que está invisível. Então, eu tenho que exercitar esse olhar sem julgamento. Né?
A gente esquece, né? Muitas vezes a gente fala assim, tem uma amiga minha que fala assim, todo mundo vê as pitangas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, assim, as pessoas não, muitas vezes, veem só um pedaço da história e já estão no julgamento. Não sabem do outro lado da história. Talvez se eu tiver com meu olhar sistêmico e sem julgar, eu possa compreender mais. E eu possa me compreender. Então, quando eu começo a exercitar o poder de olhar para mim mesmo e cuidar de mim mesmo e me ajudar a ser muito amorosa comigo mesma, eu posso começar a fazer esse movimento de ter uma vida mais harmoniosa, de mais amor comigo mesma, de mais respeito comigo mesma, de mais confiança, de mais leveza e alegria. Eu quero aproveitar, quero ler um texto aqui, que eu acho esse texto muito legal, que às vezes é bom a gente escutar e ler, porque aí de repente faz sentido e a gente vai internalizando, né? Um pouquinho que eu vá internalizando, devagarzinho eu vou chegando lá. Então é assim, em meu coração, eu concordo com o meu ser como ele é. Eu concordo que a alegria que eu quis já está em minha vida. Eu concordo que o amor que desejei por ter já está dentro de mim. Eu concordo que a paz que pedi já faz parte da minha realidade. Eu concordo que a abundância que procurei já preenche a minha vida. Em minha verdade, eu concordo com meu ser. Eu assumo a responsabilidade por minhas próprias criações e todas as coisas que estão dentro da minha vida. Eu reconheço o poder que está dentro de mim e sei que todas as coisas são como devem ser. Em minha sabedoria, eu aceito o meu ser. Minhas lições foram cuidadosamente escolhidas por mim mesma e agora eu caminho por elas em completa experiência. Meu caminho me leva em uma jornada com propósito. Minhas experiências se tornaram parte de tudo que há. Em amor por mim mesmo, eu concordo com meu ser. Não faço julgamentos nem ponho fardos pesados sobre mim mesmo. Eu concordo que tudo em meu passado foi dado em amor. Eu concordo que tudo neste momento vem do amor. Eu concordo que tudo no meu futuro resultará sempre em amor maior. Em meu ser, eu concordo. Assim é. Então, essa é a mensagem. Vamos começar pela gente e vamos começar logo. Vamos começar já. Né? A formação do Instituto Imensa Vida, ela está aí. E eu falo que é uma coisa tão bacana que a gente é assim, uma sementinha que tem uma casquinha dura e que quando a gente começa a fazer essa formação, é como se eu escolhesse ser plantada. E aí vem um professor e vai arar a terra, depois vem outro professor, coloca um adubo, depois vem outro, vai jogar uma aguinha, depois vem o sol, sapeca em cima, trinca, depois vem outro, joga mais uma aguinha e de repente a casquinha quebra e eu começo a crescer e vou florescendo, vou crescendo, vou crescendo. No final da formação, tem um que vai ser uma jaqueira linda, outro um limoeiro lindo, outro um pé de mirra lindo, outro uma roseira linda, uma margarida linda. Cada um com o seu colorido.
cada um com o seu jeito, mas com uma beleza própria sua e com a clareza de que fez um grande serviço de amor por si mesmo e pelo seu sistema, né? E até mesmo pela humanidade, porque um ser humano que se cura e começa a viver o amor, está curando a humanidade. Então, convite feito. Vamos estudar juntos? Eu estou te esperando. O Instituto está te esperando. Vamos começar?